Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está nos vendo e ouvindo, nem sei nem qual horário do dia, nem sei que ano. Nós estamos gravando essa conversa com quem tem histórias para contar no dia 14 de outubro de 2020. E hoje, a exemplo de outras ocasiões, eu vou estar conversando com uma pessoa que tem muitas histórias para contar e quem eu admiro muito pela maneira como se coloca no mundo. E vocês vão ver, vão testemunhar razões mais do que claras dessa minha admiração por Fernando Augusto de Barros Betarello, que eu converso com ele hoje porque ele tem muitas histórias para contar. Betarello, Vamos lá. A minha primeira lembrança de você é em algum momento de 1976, 77. Eu não me lembro bem se foi finalzinho de 76 ou foi início de 77. Você vindo de um curso de especialização em urbanismo em Brasília, promovido pelo então Conselho Nacional de Política Urbana, e eu me lembro que eu liguei para Tânia Munhoz, que era quem fazia a intermediação com a Universidade de Brasília. Falei, Tânia, olha, eu vou fechar o botequim aqui. Como assim? Falei, não tem urbanista aqui. De nenhum urbanista, de repente, surge na Fundação Jones dos Santos Neves você e o André. E é uma lembrança que, para mim, é uma lembrança muito cara. Mas eu gostaria de perguntar o que é que o urbanista capixaba, Fernando Betarello, em 2020, diria ao seu colega paulista de 1977? Então, eu e André, a gente vinha lá do curso de Brasília, da UNB, era um primeiro curso de planejamento urbano e regional, e a gente, quando estava terminando o curso, lá para o final de 76, a gente tinha algumas propostas de trabalho, né, pelo Brasil. Tinha lá em Goiás, tinha no Nordeste e tinha no Espírito Santo. Eu falei, André, nós estamos indo para São Paulo, vamos dar uma parada lá no Espírito Santo, vamos lá conversar com o pessoal, vamos ver qual é a proposta e tal. E isso foi no final de 76. Tá. A gente chegou aqui final de 76, aí conversamos com você, com o Stélio, com o Medeiros, não é? Se vocês não é assim, nós estamos precisando fazer plano diretor de Vitória, tem outros trabalhos setoriais e tal, vocês topam e tal, então, tudo bem, nós vamos a São Paulo, e quando foi janeiro de 77 a gente voltou, né, para começar esses trabalhos, né, que tinham na época, né, para serem feitos. Em São Paulo, eu fiz pouca. Depois da faculdade de São Paulo, eu não fiz muito trabalho. A gente tinha uma consultoria e a gente fez alguns trabalhos pelo interior de São Paulo e logo em seguida acabei o curso de graduação na faculdade em 74, 75. Em 76 a gente já foi para Brasília e tal. Então eu tive pouco trabalho de urbanismo e tal em São Paulo. Eu vim mesmo a trabalhar e fazer estudos e trabalho aqui no Espírito Santo, e lá na Fundação Jones, e depois na Prefeitura, Estado, etc. Né? Fizemos muitos planos diretores também pelo Estado. E essa área de urbanismo sempre me atraiu, não é? Talvez pela formação que eu tive desde casa, uma formação mais humanista, meus pais, professores. Eu acho que o próprio momento político que a gente vivia no Brasil, não é? A faculdade foi de 70 a 74, 75, então em plena ditadura. A faculdade que eu fiz em São Paulo
Metade foi o primeiro ano, quando a gente entrou, era o primeiro ano dessa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos. Metade dos professores, em 72, foi preso, né, pelo regime da ditadura, e a gente sempre foi muito, esse lado desse corpo docente, a gente foi muito envolvido com eles, então a gente discutia muito, e eu sempre fui muito mais pelo lado do urbanismo do que da arquitetura. Talvez por mexer com mais gente, talvez pela abrangência, né, que a gente podia dar pelo trabalho e tal. Mas a gente eu vim mesmo a fazer urbanismo, a mexer com cidade, foi aqui no Estado. Fernando, você viveu a grande vitória, tanto enquanto elaborador do PDU de Vitória, quanto secretário de Planejamento da Prefeitura de Vitória, quanto como secretário de Transporte do Governo do Espírito Santo. O que é que cada uma dessas experiências suas contribuiu para o entendimento que você tem das especificidades da nossa região metropolitana? Pois é, eu tive essa sorte, esse privilégio de estar dos vários lados da mesa. Não é? No plano diretor, a gente estava na Fundação Jones, não é? E foi um trabalho incrível. Aquele foi o primeiro plano, né, que a gente fez no Estado, plano diretor urbano. Trabalhamos e à época o Instituto ele tinha vários trabalhos setoriais, né, que precisavam ser feitos pela própria situação que a gente tinha na época aqui do Estado, mudança da economia do Estado, isso gerou uma demanda muito grande de concentração de pessoas na região metropolitana, de investimento econômico, e sem planejamento nenhum. Então, nessa final da década de 70, a Fundação tinha um trabalho muito grande para fazer. Tinham várias equipes, né? E era o pessoal do meio ambiente, do patrimônio, do transporte econômico, da demografia, e tinha esse trabalho do plano diretor, que foi um trabalho muito incrível, um trabalho participativo, né? A gente optou, na época, por fazer uma proposta dentro do Instituto, e isso, depois a gente saiu para discutir. A gente fez isso durante 3 anos. Essa ideia de fazer a proposta, porque não se tinha nenhum plano diretor, você tinha uma demanda muito grande da população por obra, então, se a gente fosse discutir, como na discussão aconteceu várias vezes, das pessoas acharem que a gente estava com um plano de obras e tal. Então, essa foi uma opção que a gente fez, mas o plano terminou a parte da proposta em 80 e o plano foi aprovado em 84. Esses 3, 4 anos foram de discussão com moradores, com institutos de engenharia, de arquiteto, sindicato da construção civil, com a população dos bairros, mostrando o que era um plano diretor e discutindo as especificidades desse plano diretor. Esse trabalho participativo foi muito incrível, porque a gente acho que fez não sei quantas reuniões, né, para até a gente conseguir esse entendimento de que o plano era uma regra do jogo que servia tanto de instrumento para o poder público quanto para a iniciativa privada, para os moradores, para ter o controle da ocupação, né, do município. Então, esse foi um negócio incrível. E uma dúvida que a gente tinha sempre nas discussões era, bom, mas como é que isso é corrigido, porque você não consegue prever 100% de tudo o que acontece numa cidade. E aí a gente teve aquela proposta de fazer um conselho, né, municipal do plano diretor,
com pessoas da prefeitura, pessoas da sociedade civil, dos órgãos que mexiam, das concessionárias, né, que mexiam com a cidade, e isso tirava, assim, dava um caráter mais democrático, né, nas discussões de correção do plano e de coisas que não estavam previstas. Isso tirava um pouco do arbítrio, né, do prefeito, do secretário de obra, em querer mexer com as leis, né, que é o que a gente encontrou quando começou a estudar a legislação, né, do município. Aquilo era uma coxa de retalho que era mudada de acordo com os interesses de quem estava na época, né, prefeitura ou que tinha contato com a prefeitura e tal. Então, essa coisa do conselho foi muito interessante. Isso, eu participei, logo que a gente foi aprovado esse plano, eu participei como membro do conselho, depois, enquanto secretário de planejamento, eu participei como presidente do conselho, então sentado dos dois lados da mesa, então também é um negócio interessante, e até onde eu conheço, não houve nenhuma interferência do executivo municipal com as decisões que o conselho tomou. Então, isso era sempre levado para dentro, aquelas discussões dentro do conselho, era formada a ideia, aprovado aquilo, o prefeito ia para o prefeito homologar, porque o conselho era um órgão consultivo, mas nunca, até onde eu conheço, nenhum prefeito foi contra, né, Então, isso foi incrível, essa forma de fazer o plano naquela época, tanto é que o plano diretor acabou virando um modelo para o Estado, né? Tanto a parte de legislação, a gente via depois em outros municípios que copiava a legislação de Vitória, o conselho também passou a ser uma coisa que todos os municípios propuseram e tal. Então, ele foi um trabalho bastante interessante na época lá do Jones. Dentro da prefeitura, a gente teve a oportunidade também de fazer ali já era uma administração participativa. Foi com essa proposta que o Partido dos Trabalhadores ganhou a prefeitura e foi montada essa equipe para implementar essa ideia essa proposta da administração participativa. E lá dentro da Secretaria de Planejamento, a gente tinha a atribuição do orçamento municipal. Então, a gente começou ali a fazer um planejamento participativo, coisa que não tinha ainda também no Espírito Santo. Talvez o Couvre, né? Eu acho que ele tinha alguma coisa pequena lá e tal, mas como capital e tal, não tinha. Isso foi outro trabalho, nossa, foi muito incrível. Antes de ir lá na Secretaria de Planejamento, antes de começar esse trabalho, eu fui a São Paulo e o partido ele trouxe para o Espírito Santo, não sei se você já ouviu falar no Carlos Matos, ele foi ministro do Allende, lá na época, e ele conseguiu montar uma proposta de planejamento estratégico. Exatamente. Aí nós fomos para lá aprender com ele o que era planejamento estratégico. Eu trouxe isso para dentro da prefeitura e aplicamos essa questão do planejamento estratégico e conseguimos montar o orçamento da prefeitura do ano seguinte, a gente foi 89, o de 90, a gente já montou ele de forma participativa. As secretarias faziam os seus orçamentos, a gente discutia quais eram as obras da cidade, importante, e tinha um percentual da receita que ia para ser discutido com os bairros. Infraestrutura do bairro, a carência da população, o nível de renda, e a gente, para cada bairro, tinha um percentual dessa receita destinada. E a gente ia para lá com... a gente fazia cada orçamento, tinha mais de 100 reuniões, mais de 100 assembleias, né? Então, esse foi um trabalho também que a gente fez todos o período da prefeitura.
Tiveram dificuldades, com certeza, porque a dificuldade maior que a gente encontrava era na implementação das propostas, na velocidade da prefeitura em implementar, em fazer aquelas obras que a população pedia, que foram para o orçamento, mas a gente conseguiu levar isso de forma com que a população ela captou essa coisa, né, de discutir o orçamento da cidade. Os vereadores, no começo, uma dificuldade e tal, porque eles perderam, né, a ligação deles com a população e prefeitura, mas a gente conseguia conversando e tal, e foi um trabalho interessante. A gente teve lá na Secretaria de Planejamento, uma das propostas também foi a atualização do plano diretor, né? O plano diretor foi aprovado em 84, a gente chegou na prefeitura em 89, já tinha 5, 6 anos do plano diretor, e a gente fez um grupo lá dentro do planejamento para discutir a atualização do plano. Na E realidade, esse foi outro... Diga. Se me permite uma breve interrupção, é sempre bom lembrar que a proposta original do PDU foi entregue à Câmara Municipal dos Vereadores em outubro de 1979. Pois é, tiveram várias, foram umas 2 ou 3 vezes que ela foi à Câmara e saía e voltava. Porque o pessoal da construção civil, eles não deixavam de jeito nenhum. Por quê? Exatamente. Não, qual era o plano diretor? Ele começou da gente tentando ligar ele com a região metropolitana, porque antes já tinha o PE, o Plano de Instrução do Espaço, né, da região metropolitana, e no plano diretor do Vitória, como é que Vitória se encaixa dentro do PE? Então, o primeiro estudo foi esse, depois a gente estudou o município, e como a gente tinha, na época, uma migração muito grande, um crescimento muito rápido da população, as concessionárias eles não conseguiam fazer as obras na velocidade que precisava. E se deixasse do jeito que estava na legislação, o pessoal dos bairros de maior classe de renda, pela influência política, pegavam esse planejamento das concessionárias e levavam para lá. Então, o que a gente pensou na época, né, é que, bom, a infraestrutura é o que vai definir o adensamento de cada bairro. Aí a gente sentou muito com a CESAM, com a Excelsa, Teleste, com a prefeitura, ver a questão de escola, posto de saúde. Bom, o que está planejado de água no bairro tal? E o que tem e o que está planejado? Em função disso, a gente fez isso para todos os bairros. Então, a gente sabia qual era o limite de abastecimento de água. Então, quanto que isso daí é atender de população? Aí a gente fixou as densidades de cada bairro. Nos bairros onde estava acontecendo o adensamento, tipo Praia do Canto, e outros, Bento Ferreira e tal, a gente não tinha a infraestrutura para aquele tipo de legislação que estava proposta antes do plano diretor. Então, o que a gente fez foi reduzir a capacidade, o quanto que eles podiam construir. Então, a gente mexeu no bolso deles, eles não deixavam passar nada na Câmara. Mas a gente foi insistindo, discutindo com eles. Eles questionavam os modelos que a gente tinha para o que a gente chama de modelo de assentamento, né? Como é que você constrói em cada lote. Eu me lembro que a gente sentou com o Jolindo Martins, eles contrataram o Jolindo Martins, eu e Jolindo, e nós pegamos lotes vazios em cada bairro de Vitória e projetamos o que estava proposto no plano diretor. Não, dá certo. Então, a gente mostrou, dá certo, isso daqui não. A gente tinha aquela coisa de não poder mais encostar um prédio no outro para permitir a ventilação, né, das áreas interiores, afastamento de frente, tinha várias coisas que não tinha na legislação, então eles estavam meio... A gente foi fazendo esse trabalho, o plano entrava na Câmara, ele saía, a gente pegava, ia olhar, discutir e tal, até que chegou uma hora em que estava ali posta a regra do jogo, né? E conseguimos mostrar para eles da construção civil que isso era bom para eles,
era bom para a prefeitura, que ia ter um instrumento, né, de controle, de indução do planejamento do município, era bom para a população, e tinha ali o conselho municipal do plano que eles faziam parte, então não ia ter nada de mudança, eles podiam hoje comprar um lote e fazer o prédio daqui a 5 anos, que a legislação estava ali, resguardada e tal. Aí quando conseguiu isso ser mostrado a eles, aí conseguiram aprovar, né, em 84, que era o início de uma... Era o Berredo, né? Foi o início da gestão dele. Fernando. Então, é interessante essa coisa da gente armar o plano diretor. Eu coordenei na época no Instituto, mas era uma equipe muito grande. O Instituto tinha a equipe de meio ambiente, de patrimônio arquitetônico, demografia, transporte. Então, essa equipe toda, de uma certa forma, participou do plano. Apenas a gente deu a coordenada e a gente tinha a consultoria de 2 caras fantásticos, né, que era o Faé e o Manel, aquele advogado lá de Porto Alegre. Bom, a legislação de Vitória foram colocados determinados mecanismos que só foi ser incorporado na legislação urbanística do país no Estatuto da Cidade, em 2001. Eu quero, por exemplo, aquela questão do... Vamos fazer uma breve interrupção aqui. Oi? Vamos fazer uma breve interrupção, só para a gente poder dividir em bloco, porque eu quero exatamente voltar à ideia do solo criado, se você me permite. Vamos lá. Só um minutinho, só que a gente já volta.